Falando de Santos FC, bem-vindo ao canal, desde já curta, se inscreva, compartilhe no Falando de Santos FC, rumo aos 3.000 inscritos, conto com vocês, né? Divulguem para os amigos, para a família, para geral, né? Estamos aqui sempre, literalmente, falando de Santos FC, histórias do Santos, live, pós-jogo, pré-jogo, notícias do Santos, né? Tudo que envolve Santos Futebol Clube a gente tá falando aqui no nosso canal, né? E um dos que a gente mais gosta de fazer é o Histórias do Peixão, né? Vamos aí pro episódio 46. Mas antes, peço para que também siga no Instagram, tá o link na descrição. Acessem o site, né, da Hightech Tecnologias, a nossa parceira. Usando o cupom Falando de Santos FC10, você ganha 10% de desconto, né? Frete grátis para todo o Brasil e 6 vezes sem juros, né? Dá para comprar os produtos. Quer tecnologia? Precisa? Vai lá na Hightech, né? No episódio 46 do Histórias do Peixão, há um bom tempo eu queria falar, né, sobre esse jogador. É um dos que eu sou fã, daqueles que eu estudei na história do Santos, né? Apesar de não ter ganho o título, venho aqui falar sobre ele, né? Sobre Luiz Macedo, famoso Feitiço, né? Feitiço, que é um dos maiores jogadores, né, da história do Santos. Fez parte do ataque de 1927. Mas eu vou falar pouco aqui do ataque de 1927, porque tem um vídeo específico falando desse ataque, né? Então, você que queira assistir, vá na nossa playlist Histórias do Peixão, que vai estar lá contando mais detalhes sobre esse ataque, né? Um cara que foi artilheiro por 3 vezes, né? Ele começou na várzea, né? Ele começou ali na várzea, jogou pela primeira vez assim no futebol na várzea ali pelo Jaceguai, né? Que era um clube do Bexiga, onde ele nasceu, né? Ele é nascido em 29 de setembro de 1901, na região ali da Consolação, em São Paulo, que é incluído, né? Que inclui o atual Bela Vista, né? Onde localiza o famoso bairro do Bexiga. Então ali que ele começou ali na várzea, né? Conforme eu falei, jogou no Jaceguai, né? Em 1916 ele foi lá, atuou pelo Ítalo-Lusitano, que era um time de várzea um pouco melhor estruturado, né? Dali da região de Pinheiros ali. E nessa época também que ele ganhou o apelido de Feitiço, né? Foi quando uma torcedora via ele jogar ali nos campos de várzea, ficava gritando, né? Ó, o Luizinho, quando joga, parece que tem feitiço nos pés, né? E de toda vez que ele ia jogar, a mulher ficava falando, acabou ficando feitiço, né? E, cara, onde o Feitiço, né, ganha destaque nacional é na extinta Associação Atlética São Bento, né? Ele foi artilheiro em 3 oportunidades lá, em 1923, 24 e 25. E ainda em 1925 ele foi campeão estadual pelo Atlético São Bento, né? Ele ganha uma carroça de presente, né, com um salário e tal, e ele para de jogar futebol, né? O Feitiço para de jogar. Vai lá com sua carroça, né, trabalhando tranquilo. Aí no início de 1927 muda a vida dele, que ele conhece um dos fundadores do Santos, né, o seu Antônio Araújo Cunha. Ficou convidando ele para jogar no Santos, né? Ele relutou no começo, mas de tanto que o Antônio insistiu, ele acaba jogando no Santos, né? Ele que atua no Santos de 1927 a 1932. E em 1936 ele já estava meio que aposentado. Aí ele de férias lá, teve um combinado lá, Portuguesa Santista, Jabaquara, ele jogou 2 jogos lá, fez um gol. Mas passagem mesmo é 1927 a 1932, né? Ali no Santos, que o destaque dele era gol de cabeça, né? Era onde ele fazia muito gol de cabeça. É um dos melhores, considerado até hoje, de futebol brasileiro, né? Era inacreditável a quantidade de gols de cabeça que ele fazia. Até aqui nesse vídeo, né?
21 de janeiro de 2024, ele é o quinto maior artilheiro da história do Santos, né? Ele atuou no Santos em 151 jogos e ele fez incríveis 214 gols, né? Então, assim, é um número inacreditável, extraordinário para a época, se pensar a época, é um absurdo de jogador. E você vê que a história dele no Santos é linda, porque ele, cara, ele ficou quase 2 anos sem jogar bola, mano. Não é igual hoje, os treinos que tem hoje, sabe? E ele parou, que ele foi trabalhar, como ele ganhou a carroça, ele foi trabalhando lá, né? Ele largou o futebol, o Antônio Araújo o convence a voltar pro Santos, ele volta, né? E, cara, faz o que ele fez, né? Ele foi artilheiro 3 vezes no Santos também, assim como no Atlético São Bento, né? Na Atlética São Bento, desculpa. Então ele foi tri-artilheiro tanto pelo São Bento quanto pelo Santos. Ele jogou pela seleção paulista, aí teve um pênalti uma vez para a seleção carioca, ele não concordou, e o presidente, né, o Washington Luiz da época, pediu para que ele batesse o pênalti. Ele falava que, ó, você manda no Brasil, na seleção paulistana quem manda é nós. E o presidente da época do Santos não gostou. Eu conto isso, né, sobre o ataque de 27. E o Santos tirou ele, afastou ele, que o Santos levava muito a sério uma parte do hino, né? Fala técnica e disciplina, né? Então ele ficou por um bom tempo afastado. Isso atrapalhou muito ele, né? Que ele poderia ter até uma carreira bacana na seleção brasileira, né? Mas, pô, o cara peitou o presidente do Brasil na época, né? Então, o goleiro Tufi foi punido também, que era goleiro do Santos. Então ele poderia ter escrevido uma história muito maior na seleção e principalmente no Santos, se não ocorresse aquele ato de disciplina dele lá, né? Mas assim, a história dele é maravilhosa. Faltou o título, né? Que seria o Paulistão de 1927. Mas por erro de arbitragem não veio. Que o ataque do sem gol merecia, né? É a primeira grande geração da história do Santos Futebol Clube, né? E ele fez parte, e eu considero um dos maiores jogadores da história do Santos. E ele sai do Santos depois. Ele tem uma história de se bobear até mais bonita que no Santos, no Peñarol. Que ele acaba com um jejum imenso, uma fila imensa de títulos do Peñarol, né? Ele acaba com... Poderia ser o tricampeonato seguido do Nacional uruguaio. O Peñarol se torna o campeão de 1935. Né? Ele é um dos autores dos gols. Então ele tem uma história linda no Peñarol. Ele é ídolo lá, sabe? Ele até, devido a essa passagem, ele jogou pela seleção uruguaia. Né? Deram o passaporte para ele. Ele chegou a jogar na seleção do Uruguai também. Né? Outros tempos... O Peñarol tentou recontratar ele, mas devido à crise financeira do Peñarol, acabou não acontecendo. Né? E no Brasil, fora o Atlético São Bento, ele só voltou a ser campeão no Vasco da Gama. Né? Ele foi campeão carioca pelo Vasco. No Santos, era para ter sido em 1927, acabou não sendo, mas não deixa de, na minha opinião, estar no Histórias do Peixão. É um ídolo. Não é à toa que o cara é o quinto maior artilheiro do time que mais fez gol na história do futebol. É para poucos, né? Uma história linda, e o nosso canal preserva a história do Santos. Não podemos, né? Não poderia deixar de falar sobre o que o Feitiço fez pelo Santos, né? Faltou apenas o título, mas uma carreira linda, e devido à época, toda a crise que o Santos passava financeiro, né? O Santos tinha problema demais de sócio naquela época, que o cara se associava e não pagava, né? O Santos tinha que ir lá excluir. Muitas das vezes o Santos não conseguia entrar no Campeonato Paulista porque não tinha dinheiro para pagar a viagem, pagar lanche, né? Hotel, essas coisas, né? E ver essa geração aí de 1927, e o Feitiço foi um dos principais protagonistas, junto com o Araquém. Por isso, tá aí a homenagem ao Feitiço.
Tá aí mais um Histórias do Peixão pra você. Espero que vocês tenham gostado. Forte abraço e até a próxima. É o Santos, não tem jeito. Sempre Santos eu serei, o melhor time do mundo, time do eterno rei. Todo mundo! Oh, oh, yeah, yeah.